Então vamos lá, gente, começando um novo conteúdo, né, falando sobre cinética química. E para falar todo novo conteúdo a gente faz uma introdução, né, falando meio que contextualizando o conteúdo, onde ele é mais visto, né, o porquê de se estudar. Então assim, hoje a gente vai fazer uma introdução, né, desse conteúdo, que às vezes pelo nome, né, do próprio conteúdo não é tão fácil visualizar do que se trata, né, ou aquilo que vamos falar, tá bom? Então, a química do ensino médio, não é isso? Então, vamos lá. O que a gente vai abordar e o que vocês vão aprender nessa aula? Vocês vão definir o que é cinética química, vocês vão aprender a definir cinética química, tá? Identificar diferentes casos em que se aplica a cinética química em nossa sociedade, reconhecer a aplicação dos conhecimentos de cinética química na prevenção e combate a incêndios, então a gente vai falar um pouco sobre essa questão de incêndios, tá? Está muito em voga no Brasil, contra as queimadas e tal, mas que ela é uma preocupação porque na nossa casa a gente tem contato, né? No fogão, com chama, ou a questão da rede elétrica pode ocasionar um incêndio também, por isso que vamos falar, tá bom? Então, cinética química. O que é cinética química? Tá? Se a gente for pensar um pouco lá na física, né, energia cinética, a cinética química ela tem um pouco dessa ideia, apesar de não parecer tanto, mas tem um pouco dessa ideia. Então é a área da química que estuda o que? A rapidez das reações químicas. Tá? Para que você estuda essa rapidez? Né? Como uma reação química vai ser vai acontecer em segundos, ou em anos, ou em horas, ou em milissegundos. Por que se quer saber isso? Tá? Porque várias das reações químicas que acontecem na sociedade, ou mesmo na natureza, a gente, nós, né, da sociedade, nós seres humanos, de algum modo, ou pensamos em acelerá-las, né, de algum modo, ou de retardá-las. Se for aquelas reações químicas, por exemplo, que causem danos econômicos. Aquelas que, porventura, tragam, né, forneçam, principalmente questão econômica, né, a gente tende a acelerar, porque quanto mais rápido for essas reações, mais produto vai ser gerado, certo? Mais rápido esse produto vai ser gerado, logo eu vou precisar de menor quantidade de energia para ser consumida, o custo vai ser bem menor, tá? Então assim, a cinética química é um assunto da química que ela é basilar em relação à química, ela é fundamental, tá? Conhecer como que vai se processar essas reações químicas, em quanto tempo, tá bom? Então aqui traz um exemplo. Um dos exemplos é uma reação química que acontece no airbag. Para quem não sabe, dentro do volante, esse compartimento aí, onde se situa o airbag, a gente tem reagentes ali, que eles estão separados, tá? Então a inflação da bolsa de airbag, ela é devida a uma reação química. E nessa aula a gente vai ver lá na frente como que acontece a reação química. E que reação química é essa? Tá? Não é um motorzinho que infla isso. Essa é uma reação química que libera uma quantidade de gás imensa. Tá? Para quem não tem ideia, então, isso é super interessante. Tá? E foi estudada pela cinética química porque para inflar o airbag tem que ser em questão de milissegundos. Na hora que o acidente acontecer, ele tem que ser inflado muito rapidamente. Então, essa escala de milissegundos, ela pode ser, ela pode influenciar, por exemplo, se uma pessoa vai se machucar mais ou até se vai sobreviver ou não, de acordo com a velocidade que infla esse airbag. Então, a cinética química ela estuda, por exemplo, essa reação química, que ela tem que acontecer o mais rápido possível, tá? Para que na hora do acidente esteja inflada essa bolsa e proteja, no caso aqui, o motorista, tá? Da colisão. Outra reação química que acontece, né? Reações de combustão, por exemplo, na explosão de fogos de artifício. Tá? Essa explosão tem que ser rápida e liberar muita luz e gás. Tá? Esses estilhaços aqui, ó, que está saindo para os lados aqui, isso aqui acontece porque aqui no centro onde aconteceu a reação química, houve uma liberação de gás muito grande, certo?
Então jogue isso aqui para o mais longe possível. Então cria esse efeito do fogo de artifício. Se essa reação demorar muito, pode ser que a pessoa que jogue ela lá para cima, a explosão só vai acontecer quando ela cair no chão. E isso não é o que se espera. Se espera o quê? Que o fogo de artifício exploda no ar para que não aconteça acidente. Cinética química trabalha com isso, tá? Com esse tempo. Tá? Então existe uma reação bem característica para que nesse tempo de segundos, tá? Quando o fogo, esse fogo de artifício estiver o mais alto possível, ele exploda, aconteça a reação química. Comprimido efervescente, né? Aqui também está inserida uma questão de cinética química, tá? Ela vai se dar essa solubilização aqui, né? No caso aí, se a gente comparar, por exemplo, medicamentos que são em tabletes e mesmo medicamentos que são pulverizados, tá? Os pulverizados vão ser muito mais rápidos, certo? Do que esses em tablete. Agora, essa reação ela não pode ser nem muito rápida, porque se ela for muito rápida, essa efervescência vai fazer o quê? Que saia líquido, né? Transborde líquido. E nem muito devagar, que a pessoa fique lá minutos esperando até que se dissolva todo esse tablete. Outra coisa que a cinética química trabalha é, por exemplo, a decomposição de alimentos, né? Do ponto de vista social, o mais interessante é que esses alimentos durem o maior tempo possível. Então a cinética química trabalha com isso. Por que, que uma laranja apodrece, né, em determinado período? A cinética química vem para trazer também esse tipo de resposta. Entender as reações que acontecem aqui para que a gente influencie nessas reações químicas para que elas não aconteçam, nesse caso aqui, ou que a retarde, certo? Diminua a rapidez em que elas ocorrem. Outra coisa é petróleo, né? Seria super interessante se a gente diminuísse esse tempo em que é produzido petróleo, né? Sabemos que o petróleo, né, as teorias científicas mais aceitas dizem que demora milhões de anos, né, para ser produzido petróleo, né, com a temperatura X, em um local determinado, em uma pressão determinada e com vários tipos de coisas ali, que no caso da teoria mais aceita são materiais orgânicos, né, provenientes da biota. Outra coisa que a cinética química aborda, por exemplo, essa indagação aqui, né? Qual seria a diferença, né, que a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio gasta para se decompor sozinha ou na presença de batata, certo? Visto que se você botar água oxigenada num copo, ela se degrada muito devagar, né? E quem já usou água oxigenada, por exemplo, em ferimentos, você vê que na hora que você coloca ela já começa a borbulhar, ela já começa a se degradar. Por que isso acontece? A cinética química também vem para nos explicar essas coisas.